Olá, neste sábado eu queria conversar com você a respeito de uma notícia que eu li nos jornais, uma notícia que foi dada com, não digo grande destaque, mas que merece a nossa atenção. É que, primeiro, Luiz Inácio Lula da Silva disse numa carta a uma pessoa, depois eu digo quem é a pessoa, que ele não troco, vamos abrir aspas aqui, né? Aspas. Não troco minha dignidade por minha liberdade. Bom, é uma piada de péssimo gosto. O Lula não está trocando nada. O Lula não tem as duas coisas. O Lula não tem dignidade, é um indigno, e não tem liberdade, ele está preso, condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de cadeia em julho do ano anterior, né? E com a prisão mantida no ano seguinte pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, com a pena aumentada para 12 anos e 1 mês. Como todo mundo sabe, em abril ele foi preso no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, está preso, eu não digo que está preso, né? Aliás, precisávamos rever esse conceito de prisão. O Lula está numa sala, privado de liberdade, numa sala de uma repartição pública, que não serve para isso, a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, Paraná. E ele está preso porque não é digno de ficar livre. É muito simples, porque é o seguinte, nós vivemos no Estado de Direito. No Estado de Direito, todo cidadão tem direito à defesa. No Estado de Direito, para você privar um cidadão da sua liberdade, do seu direito constitucional de ir e vir, esse cidadão terá de ter cometido algum delito à lei, porque o Estado de Direito é o império da lei. Pois bem, no dia em que escreveu esta carta para esta senhora, o Lula estava sendo considerado réu no 8º processo, sendo que ele já é condenado por um, então a soma 9. Pela primeira vez, ele foi atendida pela Justiça um pedido do Ministério Público da Operação Lava Jato em São Paulo. O Lula tem 5 processos em Brasília, todo tipo de um verdadeiro passeio pelo Código Penal. Foi condenado em um em Curitiba, mantida a condenação em Porto Alegre, e responde a mais 2 em Curitiba, agora esse em São Paulo. Bom, o de São Paulo é que ele é acusado de ter recebido disfarçada de uma doação de R$1 milhão, né? Ou seja, uma doação milionária, ao Instituto Lula, portanto, usa o Instituto como receptador de propinas, de uma empresa chamada RG, a qual ele serviu de vendedor, né? De assessor de vendas, né? Para a construção de uma estrada num país africano chamado Guiné Equatorial, a um ditador chamado Teodoro Obiang. Aí você veja a dignidade do Lula, né? Em primeiro lugar, uma relação escusa com um ditador, né? Ele que foi presidente eleito do Brasil, no Estado de Direito, relacionando comercialmente, pessoalmente, através do instituto dele, com o ditador da Guiné Equatorial. O filho desse ditador da Guiné Equatorial foi revistado, teve o seu avião revistado no Brasil, cheio de dinheiro vivo, relógios e outras joias, no meio da campanha eleitoral. Houve uma grande especulação para que servia esse dinheiro. A Polícia Federal foi, inclusive, criticada por muita gente, porque o avião do filho do ditador da Guiné Equatorial era considerado um espaço diplomático, ou seja, não era território brasileiro, era território da Guiné. De qualquer maneira, até hoje não se sabe a origem desse dinheiro e até hoje não se sabe a que esse dinheiro
se destinava. Não era certamente uma exposição de relógios, de joias, até porque tinha dinheiro junto. Então, toda essa história é pela qual ele entrou agora no seu 8º processo, 9º no caso, se considerar aquele em que ele foi condenado, mostra claramente que o uso da palavra digno é uma forma indigna de mentir. Ou seja, mais uma mentira. O que é que a defesa do Lula falou? É, mais uma vez, uma conspiração da justiça. Desta vez, não pôde dizer que era para evitar que ele fosse candidato, porque ele já foi candidato. Na realidade, o Fernando Haddad era um boneco do ventríloco, o ventríloco era o Lula na eleição, foi candidato e perdeu. Perdeu fragorosamente. Perdeu para o senhor Jair Bolsonaro, um partido pequeno, sem debate na TV, atingido por uma facada e possibilidade de fazer campanha na rua, e com 8 segundos de televisão contra candidatos como o Alckmin, que tinha 6 minutos. Bom, aí, lá, condenado uma vez e 8 vezes processado, o Lula sempre aproveita de ocasiões para se manifestar para o seu público, para seus prosélitos, através de escritos, de manuscritos, né? Ele escreveu, por exemplo, uma carta ao Kennedy Alencar, que foi transformada numa entrevista à BBC Brasil, que funciona como uma espécie de porta-voz do Lula e do PT aqui no Brasil. Essa carta agora, em que ele volta a afirmar isso, foi uma carta que ele dirigiu à senhora Dilma Rousseff, que completou 71 anos. E ele deu um conselho, uma advertência para Dilma, de que ela deveria resistir atacando, não se defendendo. Bom, por enquanto, isso aí serve como uma espécie de slogan, né? Vamos atacar e não nos defender, que é o que ele faz. Ataca mentindo, dizendo que é vítima de perseguição e não se defende de verdade nos processos, fazendo passar a impressão de que ele não tem defesa a apresentar e então por isso ele parte para o ataque. Ele aconselha a mesma coisa a Dilma, que, como se sabe, também está sendo levada de encontro à parede para se defender. E se ela seguir o conselho dele, ela vai apodrecer na cadeia, porque até agora a tática do Lula de atacar em vez de se defender não tem dado certo e parece que não vai ter sucesso durante algum tempo. Só que nos mesmos jornais em que eu li essa notícia, eu li também a notícia, que não aparece fonte, de que há na segunda instância, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, um movimento dos seus membros, dos seus 5 membros, para entender que a sentença do Lula foi uma sentença exagerada, porque não houve lavagem de dinheiro. Isso não alteraria o seu status de condenado, nem o fato de ter pena, mas reduziria a pena de tal forma que ele passaria a ter direito a recorrer para sair da cadeia, que seria uma forma de tirá-lo da cadeia. Quer dizer, a criatividade da defesa do Lula contamina o Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria de tratar da história do Supremo. Amanhã eu volto a conversar com você sobre isso, né? Porque hoje eu ainda queria tratar de um assunto, né? Esse assunto aqui, ó. Hoje, o aeroporto de Cumbica, em São Paulo, virou um tremendo escarcéu. Foram atrasados 30% dos voos, é uma loucura. E eu me lembro do tempo em que a Marta Suplicy era ministra do Turismo, que ela fez aquela famosa frase, né? Relaxe, né? Como é que é? Relaxe, mas goze, né? Então, que eu apelidei aquela situação de caos aéreo nacional. Estamos voltando ao caos aéreo nacional. Eu tenho frequentado os aeroportos de São Paulo e do Rio. São um vexame em qualquer lugar do mundo. Quem já passou pelo aeroporto de Barcelona ou pelo aeroporto de Singapura, como eu já passei, sabe que o Brasil tanto é que eu comecei a fazer comentários
na Rádio Jovem Pan, exatamente depois de ter feito uma comparação entre o absurdo da forma como eu fui recebido em Cumbica e da forma que eu tinha sido recebido em Barcelona e em Singapura. E dentro desse tema é que hoje, por coincidência, a Folha de São Paulo abriu o seu caderno de mercado com a notícia: governo Temer alerta Bolsonaro sobre saturação de aeroportos. E quero aproveitar para cumprimentar o Bolsonaro pelo fato de ter anunciado a extinção da Infraero, que a Infraero é responsável por isso, a estatização dos aeroportos é responsável por esse caos, e por ter aberto o capital para as empresas estrangeiras da indústria de aviação. Bom, eu gostaria de me despedir de você pedindo que, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, acione o sininho, porque aí você será avisado das próximas vezes que eu gravar e publicar. E tenho feito isso todo dia, não tenho falhado com você há de reconhecer, né? Pois bem, direto ao assunto. Em pé e Deus é mais.